Muito bem, irmãos. Nessa noite nós vamos estar meditando no tema Orando pelo que verdadeiramente importa. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Você que nos acompanha nessa noite, porventura não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui conosco, se estiver visível. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim, em seguida estaremos orando. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido Deus, te oramos mais uma vez. A nossa oração nesse momento é a fim de que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nos dar conhecimento, discernimento, nos alimentar nessa noite. Que possamos sair daqui saciados, pois a Tua palavra é verdadeira comida e verdadeira bebida. Ó Deus, somos falhos e certamente temos a capacidade de não entender a Tua palavra. Temos a capacidade de entender de maneira equivocada. Por isso pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo, para iluminar, trazer clareza àquilo que vai ser exposto, pois está escrito em Tua palavra. Nos ensine nessa noite, seu mestre por excelência, e que possamos nos aproximar mais de Ti, mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você já tentou escalar uma alta montanha? Ou já tentou ir além do que você sabe que não consegue? Me parece, irmãos, que é mais ou menos isso que acontece quando nos deparamos com esta oração do apóstolo Paulo. Que, diga-se de passagem, já é a segunda vez que Paulo para orar. Nós temos a sua primeira oração no capítulo 1, e a sua segunda oração aqui, no capítulo 3. Talvez é possível você imaginar comigo, Paulo preso na sua prisão domiciliar em Roma, e de repente ele colocando a pena e o tinteiro do lado, e indo orar pelos irmãos da igreja de Éfeso. Aí de repente ele termina o seu período de oração, e volta, pega novamente a pena e o tinteiro e continua a escrever a carta dizendo, olha, eu estava orando por vocês. É o segundo momento de oração de Paulo, irmãos. E aqui ele pede que Deus nos leve para onde sozinho nós nunca conseguiremos chegar. Paulo, irmãos, pede para alcançarmos algo que nunca alcançaremos plenamente. Parece que Paulo está sendo injusto conosco quando pede a Deus algo que necessariamente nós nunca conseguiremos alcançar de maneira plena e exaustiva.
Mas antes de chegarmos na oração propriamente dita, é necessário compreendermos a introdução da oração de Paulo, que está exatamente nos versos 14, 15 e 16. Observe que o apóstolo começa no verso 14 dizendo: por essa razão. Quando Paulo repete essa expressão, irmãos, ele está retomando o fio do pensamento que deixara no versículo 1 do capítulo 3. O que é que Paulo tem em mente aqui? O que é que o leva a orar? Resposta à luz do contexto: Paulo tem em mente a obra reconciliadora de Cristo. Ele está pensando no mistério que lhe foi revelado, ou seja, Deus em Cristo reconciliou judeus e gentios consigo mesmo e entre si. Paulo está meditando, está pensando, tem em mente o mistério de Cristo, a salvação de judeus e gentios e a reconciliação dos povos. Por isso ele está agora orando. Portanto, quando ele diz por essa causa, é exatamente isso que Paulo tem em mente. Mas eu quero lhe chamar a atenção aqui um detalhe importante. Perceba que o motivo da oração de Paulo foi a revelação que ele tinha da vontade e dos planos de Deus. Paulo está orando porque ele foi revelado a vontade de Deus. Paulo está orando porque ele conhecia a vontade e conhecia os planos de Deus no que diz respeito à salvação dos gentios. Ele tinha, irmãos, a motivação necessária para orar em função do que Deus fizera em Cristo e lhe revelara. De maneira que o conhecimento da vontade de Deus deve anteceder as nossas petições. Perceba que é nas Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus. Uma vez que nós não temos autoridade ou autorização alguma para orarmos por qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Nós não temos, irmãos, autoridade alguma para orarmos por qualquer coisa que Deus não revelou em sua vontade. Perceba que Paulo está orando agora por algo que Deus revelou. Ora, é por isso que a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar juntas. Uma vez que é nas Escrituras que Deus nos revelou a sua vontade, e é na oração que pedimos que Ele a realize. Com isso, irmãos, eu estou querendo dizer que se Deus não nos prometeu, eu não posso pedir aquilo que Ele não prometeu. A oração que Deus ouve é aquela que está fundamentada em sua vontade. Você percebe o quanto de oração que nós fazemos e Deus não atende porque necessariamente Ele não nos revelou que nos daria aquilo que nós estamos pedindo? Você percebe que às vezes nós pedimos e não recebemos porque não estamos pedindo o que Deus, dentro da sua vontade, já determinou que nos daria. Ora, qual é o perigo de não recebermos aquilo que Deus já revelou que receberíamos? Nenhum. Portanto, uma oração sábia é a oração que ora pela vontade de Deus. É a oração que pede por aquilo que Deus já revelou que nos daria. Observe, se Deus nos prometeu vida espiritual em abundância, nós podemos pedir que receberemos. Se Deus nos prometeu perdão de pecados, podemos pedir que receberemos. Se Deus nos prometeu alegria e gozo ainda nesta vida presente, podemos pedir que receberemos. Se Deus prometeu saúde, podemos pedir que receberemos. Se Deus nos prometeu, irmãos, o seu Espírito, podemos pedir que receberemos. Se Deus nos prometeu o seu sustento diário, o pão nosso de cada dia, podemos pedir que receberemos. Contudo, nós não temos autorização bíblica, escriturística, para pedirmos o que Deus não prometeu em sua palavra.
É por isso que às vezes nós fazemos orações que se aproximam muito mais de sacrifício de tolo. Estamos pedindo aquilo que Deus não vai dar. Mas como é que eu sei o que eu devo pedir? A Bíblia revela. As orações dos homens de Deus, as orações que Jesus fez, as orações que Paulo fez, as orações que Pedro fez, que João fez, que Tiago fez, que os profetas fizeram, nos revelam, irmãos, aquilo que Deus quer nos dar. E aquilo que Deus quer nos dar só chegará a nós através da oração. Portanto, conheça as Escrituras, que você conhecerá o que é pedir, o que você deve pedir a Deus, e certamente você receberá. Mas eu chamo a atenção agora, porque Paulo diz que está orando, mas ele está orando de joelhos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Antes de qualquer coisa, irmãos, é necessário entender que Paulo não está apresentando uma postura padrão para nós orarmos. Na realidade, a posição normal da oração entre os judeus era colocar-se de pé com as mãos levantadas e dizem a maioria dos estudiosos de olhos abertos olhando para o céu. Na parábola de Jesus acerca do fariseu publicano, os dois homens da parábola estavam orando em pé. Ajoelhar-se, portanto, era algo incomum à vida dos judeus. Contudo, a postura que Paulo assume aqui, ajoelhado ou genuflexionado, como alguns dizem, indicava, irmãos, ou indica um grau excepcional de sinceridade. Como quando Esdras, contrito, confessou os pecados de Israel. Quando Jesus caiu de rosto no chão no jardim do Getsemane, e quando Estevão enfrentou o seu martírio, eles estavam prostrados ao chão. Não é uma fórmula, contudo pode revelar uma condição de profunda humilhação na alma daquele que ora a Deus. As Escrituras, irmãos, não definem nenhuma regra a respeito da posição que devemos adotar quando oramos. É possível, por exemplo, orar de joelhos e Deus ouve a oração. É possível orarmos de pé, sentado, andando e até mesmo deitado, mas nunca de maneira desleixada, pois, como disse William Hendricks, seria abominável a Deus. Contudo, a Bíblia nos deixa claro que deve haver em nossos corações um sincero temor e respeito diante de Deus. É possível estarmos de joelhos e com o coração altivo, por exemplo, orgulhoso, distante de Deus. Mas quando Paulo diz que se prostra e se ajoelha diante de Deus, ele fala não apenas da postura, da coreografia que ele faz naquele momento, da postura física, mas principalmente da condição do seu coração. Ajoelhar-se, irmãos, diante do Pai denota humildade, solenidade e adoração. É um momento que você reservou, se curvou, e aquele momento é cheio de significado. Portanto, Paulo está orando de joelhos, em um momento solene de adoração, mas está diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, é o que diz os versos 14 e 15. Paulo entende, irmãos, que o povo de Deus é a família de Deus. Paulo está orando, mas ele está orando ao Pai. E este Pai tem uma família. E segundo Paulo, esta família ela está tanto na terra quanto no céu. Esta família, irmãos, ela tem uma característica muito peculiar, porque ela recebe o nome de Deus. E tem o peso da autoridade divina em sua vida, do qual recebe o nome em toda a família, nos céus e na terra. O que é que acontece aqui? O que é que Paulo está dizendo?
O que acontece, irmãos, é que a família de Deus ou os filhos de Deus são identificados pelo nome do Pai. Certamente Paulo sabia que Jesus orou, Pai nosso que estás nos céus. Também não era comum chamar Deus de Pai. Jesus deve ter escandalizado os discípulos quando eles ouviram pela primeira vez Jesus chamando Deus de Pai Nosso. Mas caracteriza aqui, irmãos, uma relação paterno-filial, caracteriza a construção de uma família. Quando a Bíblia diz que nós somos povo de Deus, edifício de Deus, morada de Deus, filhos de Deus, famílias de Deus, tudo isso são termos intercambiáveis, apontam para a mesma realidade, fazemos parte, Deus é o nosso Pai, nós temos a sua assinatura em nossas vidas e é o seu nome que nos dá significado. Você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, se você chegar hoje na Praia dos Seixas e perguntar por onde é que mora Catiane, certamente ninguém vai lhe dizer, mas se você disser, você conhece Cátia, a filha de Geraldo, da barraquinha que fica ali próximo ao Camping Clube, todo mundo na Praia dos Seixas vai identificar quem é Cátia. Por quê? Porque ela é identificada pela autoridade do pai. Isso é comum no sertão, por exemplo. Você conhece João, filho de Mané da Venda? Um é identificado pela autoridade do outro. O filho é identificado pelo pai, de maneira que o pai dá significado ao filho. Amados irmãos, nós somos conhecidos porque Deus é quem nos dá significado. Somos filhos do Pai Altíssimo, fazemos parte da mesma família, temos o mesmo nome em nosso registro espiritual e esse Pai é a fonte de todos os nossos recursos. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos protege, é Deus quem faz a provisão, é Deus quem nos alimenta, é o Pai quem cuida dos filhos. E Paulo está diante dele, orando por seus filhos. Deus é pai, irmãos, de uma família que está tanto na terra quanto nos céus. Aqui temos uma clara referência a todos os santos, pois muitos dos servos de Deus, irmãos, já não estão mais aqui, estão desfrutando das regiões celestiais. Contudo, o princípio da unidade da igreja é evidente nesse texto. A igreja, irmãos, que triunfa nos céus, e a igreja que ainda milita sobre a terra é uma só igreja. Ela está tanto nos céus quanto aqui na terra. Não são duas igrejas, não são dois povos, não são duas famílias. É um único povo. Um já desfruta das regiões celestiais. Um já triunfa no céu e parte ainda está aqui na terra e isso compreende a nossa realidade. Mas eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que nós, que oramos e adoramos a Deus, nesta realidade, temos que compreender que nos unimos com aqueles que adoram e glorificam a Deus já nas regiões celestiais. Nós temos que orar e adorar a Deus, irmãos, com a consciência de que nós não estamos sozinhos. Diariamente a igreja no céu e a igreja na terra louva a Deus. Nós teremos fracassados, irmãos, se perdermos de vista a unidade da comunhão dos santos. Nós teremos fracassados se deletarmos da memória aqueles irmãos do passado que foram nossos pais na fé, que lutaram pelo Evangelho e já passaram e venceram a tribulação e estão com Deus. Nós temos que considerar aqueles que viveram e labutaram e lutaram pela fé neste mundo, que deixaram o legado para que pudéssemos colher os frutos da sua fé, e hoje estão na eternidade adorando a Deus. E quando nós adoramos no aqui e agora,
há uma grande reunião dos santos. Nós que estamos aqui na terra, aqueles que já estão nos céus, e todos nós juntos adoramos a Deus. Mas passadas as palavras introdutórias, qual é finalmente o conteúdo da oração de Paulo? Quais são as suas petições? Alguns estudiosos dizem que Paulo apresenta essas petições como se fossem degraus de uma escada ascendente. Ele faz basicamente 4 petições em uma espécie de escala progressiva. Em primeiro lugar, Paulo ora para que seus leitores sejam fortalecidos pelo poder. Observe o verso 16 mais uma vez. Oro para que... E é interessante, irmãos, porque a cada petição é antecedida pela mesma expressão, para quê? Então Paulo diz aqui agora, verso 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. A oração começa, irmãos, necessariamente assim. E o verso 17, a primeira parte, diz para que com Cristo habite em seus corações, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Parece-nos que Paulo está fazendo 2 petições, mas que elas se confundem. Para que vocês sejam fortalecidos e para que Cristo habite em vocês. O texto, irmãos, na língua portuguesa não nos permite ver, mas na realidade essas 2 petições, elas se confundem, elas estão muito próximas uma da outra. Elas caminham claramente juntas. As 2 se referem ao ponto mais íntimo do cristão, no seu homem interior e no seu coração. A primeira pede para que sejamos fortalecidos no homem interior. A segunda, para que Cristo habite em nossos corações. E apesar de ter, irmãos, uma petição aqui pelo poder do Espírito Santo e a outra pela habitação de Cristo na pessoa, é certo que as 2 se referem à mesma experiência. De maneira que ser fortalecido no homem interior é ter a mente, a razão e a vontade fortalecido pelo poder de Cristo e pelo seu Espírito. Por Cristo e pela presença do seu Espírito. Aqui surge uma pergunta. Quando somos fortalecidos interiormente? Resposta: quando Cristo faz de nós a sua morada permanente. Quando Cristo faz de nós a sua morada permanente. Do que mais, irmãos, nós precisamos dessa vida, a não ser da força que vem do alto. De maneira que sem o fortalecimento, irmãos, que vem de Cristo e da habitação de Cristo em nós nos desanimamos. Não teremos ânimos para prosseguir diante das perseguições. Não teremos ânimos para permanecer diante das enfermidades ou até mesmo das dificuldades financeiras. Nós precisamos sermos fortalecidos pelo poder de Deus. Por Cristo, nós precisamos da plenitude da habitação de Cristo em nós para sermos fortalecidos e suportarmos as dificuldades da vida. Ter Cristo habitando em nós pela fé é pedir que não haja nenhum espaço vazio, que Cristo habite com sua presença santa e restauradora. É dizer, Cristo domina a minha vida, me fortalece, se faz presente de tal maneira que não haja 1 milímetro sequer, 1 centímetro sequer, 1 palmo de espaço vazio na minha vida. Me fortaleça, me complete, preencha tudo aquilo que sou. Habite
plenamente em mim. Paulo está orando por isso, irmãos. Paulo está pedindo que aqueles irmãos sejam fortalecidos, mas eles serão fortalecidos quando Cristo habitar em seus corações. Eu quero chamar aqui a sua atenção ao fato de que quando Paulo fala que Cristo deve habitar, quando ele pede para que Cristo habite no coração daqueles irmãos mediante a fé, a palavra utilizada aqui para habitação revela uma morada permanente e não provisória. Você sabe que é possível morarmos em algum lugar provisoriamente. Quando você viaja e fica hospedado em um hotel, em uma pousada, em um hostel, você sabe que você está ali provisoriamente por alguns dias, uma semana, talvez meses, depende da situação. Mas quando você adquire, por exemplo, uma casa própria, você mora naquele lugar permanentemente. E quando Paulo ora para que Cristo habite pela fé, ou mediante a fé, ele está pedindo para que Cristo habite permanentemente na vida daqueles irmãos. Aí você será fortalecido. Você não precisa de autoajuda para fortalecer a sua alma frente às dificuldades da vida. Você precisa buscar a ajuda do alto. Você precisa ser pleno do Espírito Santo. Você precisa ser pleno de Jesus Cristo. O Espírito do Santo, o Espírito de Cristo é a mesma coisa. Deve habitar em você pela fé, dominar a sua vida, ocupar todos os espaços, o quarto, a cozinha, a sala, o terraço, tudo aquilo que compõe a sua vida, aí você será fortalecido. Por que há crentes fracos? Porque ainda há áreas da sua vida que Cristo ainda não habita. Por que há alguns que estão capengando, desmotivados, desanimados, assustados diante de qualquer vendaval que vem sobre a sua vida, porque Cristo ainda não está habitando plenamente. E isso não quer dizer que Cristo não está em você. Paulo está falando de intensidade. Paulo está falando que aquele que está deve revelar-se de maneira mais intensa, dominando tudo aquilo que é dele. O que possamos pedir, irmãos, que Deus então não atenda. E aqui que possamos pedir que Deus nos fortaleça e habite plenamente em nós, mas também fortaleça e habite plenamente em nossos irmãos. Pois muitos estão sentindo-se fracos em diversas áreas de sua vida. Nós temos que orar para que Deus nos fortaleça, mas orar também para que Deus fortaleça o outro. É o que Paulo está fazendo. Paulo não está orando por ele mesmo. Paulo está orando pelos outros irmãos, para que Deus fortaleça. E certamente eu e você, nós conhecemos muitos irmãos, muitas irmãs do nosso ciclo mais próximo, aqueles mais distantes, que estão fracos, precisando que Deus habite plenamente em suas vidas. Precisando que Deus, irmãos, lhes fortaleça em diversas áreas de sua vida. Mas há uma segunda petição aqui. Paulo ora para que seus leitores sejam arraigados e alicerçados em amor. E eu quero chamar a sua atenção a esse detalhe. Se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Paulo por que orava para que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores, creio que ele responderia que desejava que eles se fortalecessem para amar. É que na nova humanidade reconciliada com Cristo, nessa nova humanidade, nessa nova sociedade remida, Cristo está criando um povo que tem a capacidade de amar. De maneira que na vida da igreja, o amor, irmãos, é a virtude mais importante. Não é à toa que Paulo dedica um capítulo inteiro, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, apenas ao dom do amor.
A nova humanidade, irmãos, é a família de Deus, cujos membros são irmãos e irmãs que amam o seu Pai e que se amam uns aos outros, ou pelo menos deveriam amar, ou pelo menos deveriam se amar. E daí entenda que nós precisamos da força, do poder do Espírito Santo e da habitação em Cristo para nos capacitar, irmãos, a amar uns aos outros, principalmente para ultrapassar as nossas diferenças. Você tem que entender que Paulo está falando para uma igreja que era formada de judeus e gentios. E amar era necessário, para que um judeu amasse o gentio. Eu já falei para os irmãos, o judeu considerava o gentio como sendo combustível do fogo do inferno. O gentio também não pensava diferente em relação ao judeu, de maneira que se há a presença de Cristo, se há o poder do Espírito Santo, eles deveriam amar, apesar das diferenças. Ora, nós todos somos judeus. Não. Nós todos somos gentios. Sim. A grande verdade é que todos nós somos filhos de Deus. E temos que invocar, irmãos, esse mesmo poder, essa mesma presença de Cristo em nossas vidas, que nos dá a capacidade de amar, apesar das nossas diferenças. É interessante porque para expressar a qualidade e a profundidade desse amor, Paulo junta duas metáforas. Uma metáfora botânica e uma metáfora arquitetônica. Ambas, irmãos, enfatizam a profundidade em contraste com a superficialidade do amor. Quando ele diz assim: arraigados e alicerçados. Quando Paulo diz que nós temos que estar arraigados em amor, ele se refere, irmãos, a uma árvore de raízes profundas. E quando ele diz que nós temos que estar alicerçados, ele faz uma referência a um edifício com alicerces firmes, sólidos. Logo, Paulo está nos convocando a amar de maneira firme, profunda, em detrimento da superficialidade que muitas vezes nós vivemos. Paulo pede, irmãos, que amemos com amor inabalável, profundo, que tem raízes, que suporta, irmãos, os vendavais das nossas imperfeições. É um amor com raízes profundas, que não se abala com essas tempestades. De maneira, irmãos, que o amor deve ser o solo onde nossas vidas estão plantadas. O amor deve ser o fundamento em que as nossas vidas estão firmadas. A razão para isso é simples. Se não amarmos o irmão, não somos dignos do amor de Cristo. Como é que você avalia a sua capacidade de amar? Quantas pessoas você abraçava e beijava de maneira natural e agora já não tem mais a mesma capacidade de exercer a mesma coisa? Por que já não há mais amor no seu coração? Por que as raízes já não estão mais profundas? Por que o alicerce foi feito em terreno arenoso? É necessário, irmãos, buscarmos isso de Deus. Afinal de contas, a comunidade cristã não pode ser outra a não ser a comunidade do amor. É necessário que nos amemos. É necessário, irmãos, que compreendamos. E se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos sendo fortalecidos por Cristo. É porque há áreas da nossa vida em que Cristo já não habita. Deve haver um quartinho, um terraço, deve haver uma área, uma despensa que Cristo ali não está, e daí eu perdi a profundidade do amor. Você lembra que Jesus falou à igreja lá de Laodiceia, de Éfeso? Na revelação do Apocalipse, escreveu a Éfeso que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Eu quero chamar a atenção a uma terceira lição aqui. Paulo pede para que seus leitores conheçam
o amor de Cristo. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo passa do amor entre os irmãos para o conhecimento do amor de Cristo. Porque uma coisa não pode estar desassociada da outra. Afinal de contas, eu tenho que amar você com o amor de Cristo. E você tem que me amar com o amor de Cristo. Paulo reconhece que precisamos de força e poder. Força para amar e poder para compreender o amor de Cristo. E certamente essas duas coisas não podem ser separadas. Paulo, portanto, ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade desse amor. É o que diz o verso 18. Apesar, irmãos, de sermos convocados aqui a conhecer as dimensões do amor de Deus, as dimensões do amor de Cristo, Paulo não faz uso de palavras literais. Quando Paulo diz que nós temos que conhecer a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do amor de Cristo, ele não está dizendo que o amor de Cristo pode ser medido. Ele não está dizendo que o amor de Cristo pode ser absolvido de maneira plena e exaustiva, completamente. A verdade é que passaremos a eternidade desfrutando desse amor. E quanto mais bebermos dele, mais dele teremos para beber. Afinal de contas, irmãos, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. É por isso que eu disse inicialmente a você que parece-nos que Paulo está nos convocando a algo impossível, nos convidando a subir um monte que sabemos que nunca chegaremos no topo. Afinal de contas, como é que nós iremos compreender a totalidade do amor de Deus, irmãos? Isso é absolutamente impossível. O amor de Deus é inesgotável, é inexaurível, não pode secar. Quanto mais desfrutamos dele, mais amor dele tem para desfrutarmos. E agora você compreende que Paulo nos chama a perseguirmos um ideal, a continuarmos compreendendo, a continuarmos nos deleitando neste amor. Mas eu quero lhe chamar a atenção à frase inicial do verso 18. Olha só o que diz aí. Diz assim: possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, aí ele continua, o comprimento, a altura e a profundidade. É claro que você tem que considerar o verso seguinte, quando diz arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos. Amados irmãos, perceba que o amor de Cristo pode ser conhecido individualmente, pode. Mas Paulo deixa claro que é na experiência coletiva com a igreja que conhecemos o amor de Deus com mais profundidade. E isso fica claro no texto quando ele diz, não é? Para que possam, estou fazendo uma paráfrase do texto, juntamente com todos os santos. Paulo está dizendo, irmãos, que é no convívio com a igreja que conhecemos profundamente o amor de nosso Salvador. De maneira, irmãos, que não há bênção desassociada à vida da igreja. Quer dizer que a bênção que só alcançaremos estando juntos com a igreja. É interessante observar alguns que não têm prazer de estar com a igreja, que repudiam a igreja, que acha que a igreja é complicada, e há de se dizer que de fato é. A igreja é extremamente complicada por uma só razão. Todos nós somos complicados, e se nós somos igreja, logo somos uma igreja complicada. Uma pessoa que repudia a igreja é porque ela acha que a igreja não é digna da sua presença. Isso é um equívoco.
Há pessoas que acham que serão profundamente abençoados estando em casa. Também é um equívoco, porque há bênçãos espirituais especiais que Deus só dispensa sobre o seu povo na coletividade. É na igreja que nós compartilhamos as orações uns pelos outros. É na igreja que nós exercitamos a nossa adoração comunitária a Deus. É na igreja que nós desfrutamos da ministração dos sacramentos, o batismo e a ceia, que são meios de graça a fim de Deus abençoar o seu povo. É na igreja que nós recebemos a ministração da palavra e desfrutamos da comunhão dos santos. Se você acha que está ao lado de alguém na igreja não é saudável, peça a Deus para lhe deixar de fora do céu. Porque a realidade celestial, irmão, será uma realidade de comunhão eterna em adoração a Deus. Se você não quiser ficar com o irmão eternamente do lado, deseje ir para outro lugar. Porque o céu é o lugar onde a igreja verdadeira vai. O céu é a habitação eterna dos santos, dos lavados, dos remidos no sangue do Cordeiro. O céu é o lugar daqueles que têm prazer de comungar com a família de Deus. É na igreja, irmãos. E estar fora da igreja é não desfrutar de maneira mais plena do amor de Deus. Ah, mas um cristão isolado pode o amor de Deus estar sobre ele? Está. Mas o que Paulo está dizendo é que esse amor de maneira mais plena se revela na comunhão dos santos. Por mais complicado que sejamos, por mais difícil que seja de compreender, é na reunião dos santos que Deus ministra do seu amor nos nossos corações. Há uma quarta e última lição aqui. Paulo ora para que sejamos enchidos da plenitude de Deus. Paulo, você está pedindo coisa difícil demais. Plenitude aqui, irmãos, é uma palavra característica, tanto na carta aos Efésios, como também em Colossenses. São cartas irmãs gêmeas, vamos chamar assim. O que Paulo está dizendo é que nós devemos continuar a nos encher de Deus. Você lembra do que Paulo fala? Lá na frente, no capítulo 5 de Efésios, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É basicamente isso que Paulo aqui está pedindo, para que nós sejamos tomados pela plenitude de Deus. Ele pede que a plenitude do Deus que enche todas as coisas, a plenitude do que Deus enche, seja ministrado sobre nós. Paulo pede que a plenitude do que enche o próprio Deus, ou seja, a sua perfeição, seja ministrado sobre nós. A grande questão aqui é que nós nunca conseguiremos alcançar a plenitude das perfeições divinas. Como que o imperfeito pode alcançar o perfeito? Como que o limitado pode alcançar o ilimitado? Nós nunca conseguiremos absorver plenamente a santidade de Deus. Nós nunca conseguiremos absorver plenamente a sabedoria de Deus. Nós nunca conseguiremos absorver plenamente a mente de Deus. Contudo, é exatamente esta característica da divindade, irmãos, que nos atrai a conhecê-lo eternamente. Assim como o amor de Deus não se esgota, as perfeições de Deus também não. E daí nós estaremos eternamente desfrutando do conhecimento de Deus. Nós estaremos desfrutando da plenitude de Deus, e quanto mais desfrutarmos de Deus, mais de Deus temos para desfrutar. É por isso que Paulo diz que nós devemos estar cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, que todas as perfeições de Deus possam estar em nossa vida. Mesmo sabendo que jamais nós conseguiremos.
Porque Deus não pode habitar plenamente em um espaço limitado. É isso que nós devemos perseguir. E é interessante porque o caráter de Deus na vida dos cristãos vai ser exigido por Paulo a partir do capítulo 4, quando Paulo nos chama a uma vida santa e de arrependimento. Amados irmãos, saber que nós nunca teremos a plenitude de Deus em nós deve nos conduzir em constante humildade, sempre reverente diante daquele que é pleno em todas as coisas. Eu quero lhe chamar a atenção agora aos versos 20 e 21 e concluir, porque agora Paulo conclui o texto mostrando a capacidade de Deus responder às nossas orações. Acompanhe comigo a leitura dos versos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Para finalizarmos aqui, cabe uma pergunta. E eu quero dar 4 respostas. A pergunta é: você sabe por que Deus é capaz de responder às nossas orações? Você sabe por que Deus é capaz de responder às suas orações? Se essa pergunta for feita em um contexto neopentecostal, a resposta talvez seja porque Deus nos deu autoridade de decretar. Porque Deus nos deu autoridade de mover o sobrenatural, de romper em fé. Não. Não é essa a resposta que Paulo dá. À luz desses 2 versos, a primeira resposta é porque Deus não está ocioso, nem inativo e nem morto. Ele é capaz de responder às nossas orações. Você sabe por que Deus é capaz de responder às nossas orações? Segunda resposta: porque Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e a responde. Ele sabe de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E aí vem a terceira resposta: é porque Deus é poderoso para fazer o que pedimos e pensamos, pois Ele lê o nosso pensamento, Ele é onisciente. E porque Deus é poderoso, irmãos, para fazer muito mais, ou mais abundantemente do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionais. Deus, Ele é abundante em graça. Deus, Ele é abundante em poder. Deus, Ele é abundante na manifestação de suas perfeições. Mas se faz necessário agora voltar para o que foi dito na introdução. Deus se compromete a dar à igreja aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Você entendeu? Deus se compromete a dar à sua igreja aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Portanto, não adianta você pedir o que Deus não disse que ia dar, porque você não vai receber. Eu quero lhe convidar nessa noite a tomarmos a oração do apóstolo Paulo como exemplo e pedirmos as mesmas coisas. E se nós pedirmos, irmãos, sinceramente as mesmas coisas, não haverá perigo de não recebermos. Vamos pedir para que sejamos fortalecidos com poder. Afinal de contas, os dias são maus e precisamos enfrentar todas as dificuldades. Vamos pedir para estarmos arraigados em amor e amarmos uns aos outros. Vamos fazer a terceira petição, vamos pedir para que possamos conhecer mais do amor de Cristo e vamos pedir para sermos cheios da plenitude das perfeições divinas.